Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Futeboso. E bom galera, nesse vídeo eu vou falar sobre o clássico que aconteceu ontem, dia 2 de fevereiro, entre Corinthians e Santos na Neoquímica Arena. E bom galera, esse vídeo vai ser sobre a demissão do Silvinho também e os porquês, tudo que está por trás do fim do ciclo do técnico Silvinho comandando o Corinthians. Bom, para começo de conversa vamos falar do jogo. O jogo começou já muito pressionado, o Silvinho já recebeu vaias antes do começo do jogo, ou seja, estava muito pesado o clima, desde a estreia do Corinthians na temporada contra a Ferroviária, na mesma Neoquímica Arena. O Silvinho já tinha recebido muitas críticas, muitas vaias por causa do empate pobre de 0-0, e agora se concretizou a demissão do técnico, o que escancara, infelizmente, esse lado do Duílio, que foi a teimosia dele em manter o Silvinho para a temporada 2022 e já demitir ele logo com 3 partidas sob o comando do Corinthians. E agora o Corinthians vai ter que partir para um outro técnico, um novo começo de ciclo já com a temporada correndo, uma temporada que vai ter provavelmente 60 a 70 jogos para o Corinthians, vai ter que gerenciar muito bem esses jogadores, principalmente as estrelas do time que já tem uma idade mais avantajada, uns 35, 34 anos agora completando em 2022, ou seja, vai ter que ser bem gerenciado, poupar jogadores, reforçar pontualmente, porque a situação financeira do Corinthians também é delicada ainda. Então, vamos falar do jogo. No começo do jogo, o Corinthians começou ali pressionando, com mais posse de bola, porém, como todos os jogos do Silvinho, desde maio do ano passado, o Corinthians tem uma posse de bola inútil, infértil, que não causa nada ao adversário. E isso ficou claro. O João Paulo no primeiro tempo praticamente não foi acionado, só numa chegada do Fagner no primeiro tempo. Então o Corinthians não conseguia criar, mesmo com Renato Augusto, mesmo com o Fagner também atacando bastante. Então isso deixa muito claro que o Corinthians não tem um padrão tático muito definido, nunca teve com o Silvinho um padrão tático, mesmo com praticamente 8 meses de trabalho à frente do Corinthians. E agora, no segundo tempo, com a entrada do Jô, a saída do Mantuan, o Corinthians tem uma referência ali. O Jô, que é um centroavante pesado, que faz bastante parede, ele toca muito a bola para trás, segura muito bem a bola. O Corinthians conseguiu, já no começo do segundo tempo, fazer o primeiro gol com o atacante. Então, aí depois o Corinthians não conseguiu mais atacar, não se propôs mais a atacar o Santos, e logo depois, aí, alguns minutos depois, o Santos já conseguiu uma bela investida com o Marcos Leonardo ali pela esquerda. Na minha opinião, foi uma falha também do João Vitor, que vem sendo um zagueiro muito confiante ali, até mais confiável que o Gil. Falhou para mim, ele não foi bem na marcação do Marcos Leonardo, que passou com facilidade ali pela esquerda e fez um lindo gol. E pouco depois, o Santos, em outra investida, o João Vitor foi lá e fez um pênalti muito bobo, numa falta parecida com o que o Roger Guedes tinha feito no começo do primeiro tempo. E o juiz, obviamente, marcou o pênalti sem a necessidade do VAR. Então, o Santos vira a partida também com o Marcos Leonardo, que para mim carregou o Santos. O Santos, obviamente, tem um padrão tático muito bem definido pelo técnico Fábio Carille, que realmente é um técnico, não é um estagiário metido a técnico igual o Silvinho. Ele consegue dar um padrão tático e técnico muito bom para o time, mesmo com um elenco muito mais limitado do que o do Corinthians. E assim o Santos vira a partida e não digo que se retrai tanto, mas soube sofrer, assim como o Carille sempre deixou claro no Corinthians, aquele negócio de saber sofrer em 2017, 2018, 2019, que foi aquele Corinthians do Carille, que é fazer um placar mínimo, fazer o necessário e segurar a partida com o regulamento embaixo do braço e ganhar as classificações, ganhar títulos assim. E o Carille não foi diferente nessa partida. O Corinthians com o Silvinho contra um time retraído, que é o Santos, do Carille. O Silvinho nunca ia conseguir criar alguma coisa, ainda mais com o João Paulo, que é um goleiro muito qualificado, que teve que trabalhar algumas vezes no segundo tempo. Porém, o Corinthians foi infértil na passagem inteira do Silvinho, no meu ver. Foram mais chances criadas
para o adversário do que criadas pelo Corinthians. O Corinthians cedeu mais chances ao adversário do que criou na passagem do Silvinho, sofreu mais chutes ao gol do que fez chutes ao gol na passagem do Silvinho. Isso é muito crítico. Para mim, o Silvinho sai muito, não digo com a imagem borrada do Corinthians, porque ele já é um ídolo como jogador, porém, foi um dos piores técnicos que já passaram no século XXI, pelo menos no Corinthians. E isso não apaga a chance dele poder voltar ao Corinthians numa posterior passagem, que ele tenha uma rodagem agora, que tenha sucesso num próximo trabalho, porém, no Corinthians ele não poderia mais ficar, não tinha mais clima, não tinha mais trabalho, então eu acho que foi acertada a demissão dele, não acho que foi o momento certo, demorou muito para ser demitido, que terminasse a temporada ali em 2021 e já demitisse ele, obviamente, seria muito mais amigável, o Corinthians tinha conquistado a vaga na Libertadores, ele sairia para começar um novo ciclo com pré-temporada de um outro treinador, e agora o Corinthians vai precisar correr atrás do prejuízo. O Corinthians já pensa em alguns nomes, tem ali na cabeça o Jorge Jesus como plano A, o técnico português, ele está sem clube desde o dia 28 de dezembro, quando ele foi demitido do Benfica, porém ele ainda tem um acerto salarial com o time português até junho, ou seja, para ele ir para outro time, ele teria que quebrar esse acerto salarial e provavelmente esse novo time teria que pagar um valor acima, porque ele não aceitaria receber menos do que ele já tem no acerto dele com o Benfica. E isso dificulta muito para o Corinthians. Outros nomes também que são ventilados internamente do Corinthians é o Renato Gaúcho, porém é muito difícil iniciar uma tratativa com ele, porque internamente ele é visto como um técnico que tratou mal o Corinthians na última negociação, né, quando o Corinthians demitiu o Mancini, foi atrás de um técnico, Renato Gaúcho, que foi consultado primeiramente, porém ele recusou o Corinthians, então o Corinthians não vê com bons olhos a contratação dele, nem vai tentar entrar em negociação com ele. Outros nomes que não são ventilados, porém muita gente pede, é o Cuca, Mano Menezes, Dorival Júnior, são técnicos que para mim não encaixam no Corinthians. O Cuca com um histórico extra de técnico muito mal, não pega bem, não acredito que seja um bom treinador para treinar o Corinthians, que ele tenha sucesso em outro lugar, mas no Corinthians não. Mano Menezes não tem relação boa com o Roberto de Andrade, então não tem chance dele dirigir o Corinthians nessa gestão atual, e o Corinthians ainda não tem um plano B ou C, a não ser o Jorge Jesus. O Corinthians tem que ter um pouco de pressa agora, né? Porque provavelmente vai deixar o Fernando Lázaro como interino até a contratação de um novo treinador. E a chegada agora de um técnico vai ter que ser uma chegada muito acertada e eu acredito que imediata. Porque a temporada já está correndo, são 3 partidas já que já foram do Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista acaba em poucas semanas, pouco tempo ainda para terminar o Campeonato Paulista, logo já começa a fase de grupos da Libertadores, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, porque a temporada tem que acabar antes por causa da Copa do Mundo no final do ano, então o Corinthians precisa ter um pouco de pressa. O Corinthians trabalha, a gente vê com o centroavante que o Corinthians está com pouca pressa, com um pouco de medo de errar o nome do centroavante, e o Corinthians precisa ter esse medo também na hora de contratar o técnico também. Porém, o Corinthians precisa ter para a sequência da temporada, né? E, diferentemente do centroavante, o Corinthians precisa desse técnico para agora. E eu acredito que o Duílio vai ter que trabalhar bastante para buscar um nome que eu acredito que seja do exterior, um português ou um argentino, que vem fazendo uma revolução no futebol brasileiro. E se você se negar a isso, você está indo contra o progresso. E eu acredito que o Duílio não vai se negar a isso. Então deixem aí nos comentários, galera, o que vocês acharam da demissão do Silvinho, quem vocês acham que seja o próximo treinador do Corinthians. Se inscrevam no canal, deixem um like, ativem o sininho, me sigam nas redes sociais e até o próximo vídeo. Falou!